difícil você ter a oportunidade, só que assim vai acontecer alguma coisa, entende? Mas é mais difícil. Então, às vezes, quando você está trabalhando junto em algum projeto, em algum serviço, em alguma outra coisa, você dá a oportunidade de você. Aí você vai ficar observando, o tempo todo você está observando, e o seu outro das coisas, porque você não olhar, porque não é isso. Entendeu? Vai ser Não é isso. Porque está me olhando, não é isso. No dia a dia, como fugir. Entendeu? Na forma de falar, na coisa, nos comentários. É mais nesse sentido. Agora, está dizendo aí, por exemplo, qualquer sinal de evidência, e evidência de mentira ou desonestidade, é motivo suficiente para se questionar a maturidade do indivíduo. Significa o quê? Que é uma oportunidade para se consultar. Pode ser que no momento, sei lá, de raiva, eu falei alguma coisa, entendeu? Ou eu, não foi o que eu falei, mas eu fiz alguma coisa, mas eu tenho uma justificativa. Mas é bom ter a oportunidade de conversar com jeito. Né? Olha, eu estive observando, né? Ontem aconteceu aquela coisa, eu vi que você, né, parecia um pouco rígido e tal, o que aconteceu, você estava nervoso. Não, pô, é assim mesmo, chupa o pau da barraca mesmo. Ele fala. Não, eu estava nervoso, por cara, não sei o que e tal. Bom, eu estava refletindo, né? Não legal, você está pensando uma coisa. Porque a gente faz isso, né? Estou chegando certinho o tempo todo. Mas dá a oportunidade de você estar atento a algumas coisas que estão realmente. Não é que acordou para tomar conta, para tomar conta, ela na cabeça. Secundário. Não é que não seja importante, mas é secundário. Eu também apareci todo dia assim. Não? Vamos lá. Nenhum relacionamento matrimonial, por mais perfeito que seja, pode suportar a irresponsabilidade de um dos pares. Se antes do casamento uma pessoa é irresponsável, possivelmente levará consigo tal hábito ao ambiente do casamento. A maturidade também é medida pela maneira com que uma pessoa enfrenta as provações e desapontamentos. Formar um lar e construir um matrimônio representa muitas dificuldades e a solução desta, com mente aberta, perseverança, paciência e bom humor, são essenciais para a unidade da família. O sinal mais importante de maturidade ao se enfrentar provações e dificuldades é a determinação da pessoa de se volver a Deus, de orar e meditar, e depois realizar esforços sinceros para superar estes problemas. Aqui tem umas coisas também que nenhum relacionamento, por mais perfeito que seja, pode suportar a irresponsabilidade de um dos pais. Então, se antes do casamento uma pessoa é irresponsável, o que é irresponsabilidade? É você não cumprir compromisso, é você não ter cuidado com determinadas coisas, e assim sucessivamente. Então, se isso acontece antes, você não pode ter expectativa de que vai se tornar responsável depois. Provavelmente essa irresponsabilidade, essa forma de ação, de agir, ela vai ser transportada também para dentro do casamento. Certo? Então é algo que você já sabe que você vai ter dificuldade. Se antes era contigo, vai continuar, vai se aprofundar. E se era com o outro, isso aí vai passar a ser contigo também na relação. Agora, a maturidade é medida pela maneira com que uma pessoa enfrenta provações e desapontamentos. Porque todos nós temos dificuldades e desapontamentos. Mas como é que eu enfrento os desapontamentos? Né? Eu me desespero, eu começo a xingar todo mundo, eu boto a culpa nos outros, o que eu faço? Porque ele está dizendo que o casamento representa muitas dificuldades.
Quer dizer, é solução no sentido de uma vida 2, mas nessa vida 2 tem desafios comuns. Tem desafios porque agora você tem aluguel para pagar, você tem luz, você tem educação das crianças, você tem o próprio desenvolvimento individual de cada um, tem a relação com os familiares, que apesar de que não estão contigo diretamente, mas você tem que dar atenção ao pai, à mãe, ao tio, ao não sei quem, então, além de então tem toda uma relação de interações e outras dificuldades mesmo. Agora estou doente, né? Ou teve isso, ou faltou dinheiro, dificuldade nesse sentido que é parte da vida diária. Né? Não é que se não tivesse casado, não tinha, mas agora, né? Como casal, nós vamos resolver. Né? Então, aqui está dizendo que a forma como essas questões são encaradas é de uma maneira aberta, né? Com perseverança, né? Ou quando a gente se volve a Deus, nessa determinação de se voltar a Deus, orar, aí dá uns passos aqui importantes. Porque normalmente você fala, ok, não, mas eu parei e li a oração. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo, na determinação de se volver a Deus, orar, meditar e depois realizar esforços sinceros para superar os problemas. O que significa? Que a oração, ela é uma força, não só no sentido de solução, mas ela também tem uns passos. Quando eu paro, eu estou com um problema, até qualquer que seja. Eu sentei e nós oramos, pedindo a Deus que ajude na solução do problema. Eu terminei de orar, eu já pedi a Deus para ajudar. Mas Deus vai fazer o trabalho sozinho? Não. Então, a segunda coisa é eu meditar. Então, eu agora tranquilo, porque a oração também ela cria um estado de tranquilidade. Tira a agitação. Então, o melhor é você fazer a oração num lugar tranquilo, muitas zoadas do lado, muita coisa, você não consegue dar atenção e pensar realmente nas coisas. Então, com tranquilidade agora você vai pensar qual é o caminho de solução. Né? Do ponto de vista mesmo, depende do tipo de problema, né? Mas seja, qual seria a solução para isso? Essa aqui seria uma solução, essa aqui seria o caminho, essa aqui seria o caminho. Você está pensando. E outras vezes você está simplesmente, né? Às vezes você não tem nenhum tipo de solução, de ideia, nada, né? Às vezes vem uma inspiração também. Faz coisa assim, né? Aí terminou isso, agora como é que eu vou fazer esforços nessa direção para ver se vai dar certo. Então, quer dizer, Deus ajuda no sentido, às vezes, inspira, ilumina uma direção, às vezes aquela direção já é conhecida, mas você está sem força, para ir naquela direção. Na medida em que você começa a caminhar, a solução começa a aparecer. Então, mas o fato de você ter essa disposição para a tranquilidade, para pensar, para não agir no impulso, na agressividade, na dúvida, né? Que a tendência normalmente é essa, né? Fora, começa a falar, mas pensando, falando, né? Xingando, né? Aí você, na verdade, você não cria nenhuma possibilidade de solução, não atrai a bênção, nem a inspiração, e gera um problema maior no próprio relacionamento e não encontra solução. Você cria mais dificuldades adicionais a que já tem. Então, é como que, com tranquilidade, você para, faz uma pausa. A oração, a pausa aqui é a oração mesmo, é a pausa. Né? Mas uma coisa tranquila. Daí você encontra o caminho de uma maneira tranquila. Outra importante forma de examinar o caráter de uma pessoa é observar o seu relacionamento com os seus pais. Filhos de um casamento feliz, estável e de uma família unida estão mais capacitados para o casamento porque tiveram bons exemplos em sua vida. Pode começar aí. Pode começar. Aqui eu começo? Não, eu. Não necessariamente só porque foi criado numa família unida, e um exemplo. Não que seja escrito
prospera, né? De repente pode surgir um filho de uma família que totalmente desunida, que ele pode formar uma ótima, né? De acordo com o caminhar na vida dele. Família é o contrário, né? Pode ser uma família unida e de repente aquele. Em qualquer circunstância, tudo depende da disposição do indivíduo em fazer um esforço na direção daquilo que é o correto. Sempre depende. O que está dizendo é, às vezes, quase naturalmente você tem bons exemplos, na família é um lugar bom porque é muito próximo, né, fica mais marcado, ou na vizinhança, ou nos amigos, né? Mas quando você não encontra esse exemplo, nem na família, nem na vizinhança, nem em lugar nenhum, então é muito, na maioria dos casos, é fácil você falar, é assim mesmo. É assim mesmo, não é assim mesmo. E esse é assim mesmo, quer dizer, eu já estou jogando a toalha há muito tempo, entendeu? Eu não estou. Então, quer dizer, aí você não vai fazer esforço. Mas quando você, o que está dizendo aqui é, por exemplo, se na sua família você teve exemplos, porque as dificuldades existem, mas que a sua própria família ela conseguiu se manter unida, significa que ali você tem alguns exemplos. O que foi que aconteceu? Eu lembro que meu pai, daquela vez meu pai estava triste, minha mãe veio, fez carinho nele e tal. A gente não sabe o que conversou, mas você viu lá. Né? Um estava super nervoso, o outro veio, a gente jogava mais água na fervura, né? Mas botar mais lenha na fervura, veio, não, acalmou, pô, né? Foi aquele negócio. Né? Quer dizer, alguns exemplos ficam marcados. Né? A família teve uma dificuldade de doença, disso, daquilo, como é que foi? Aí você tem um exemplo próximo que lhe anima a você também saber. Mas quando você não tem os exemplos, aí é difícil. Você tem que saber que não é mais repetitivo. Às vezes você tem um vizinho, não, mas aí eu tinha minha tia, né, que foi uma pessoa assim e tal, né, mas essa coisa do exemplo é importante para nos dar uma força adicional. Né? Nesse sentido. Ele vai botar tudo isso tudo depois, né? Finalmente. Finalmente. Já. Talvez nenhuma pessoa possa incorporar todas as qualidades e atributos exigidos por você. O seu escolhido pode ter muitas qualidades, mas também alguns defeitos. Em geral, se as pessoas reconhecem seus defeitos e mostram vontade, não só com palavras, de modificar-se, há muita esperança de que, com trabalho e paciência, pode-se chegar a um bom casamento. Porém, percebendo que dificilmente seu futuro esposo ou esposa irá modificar-se com relação às próprias faltas, você deveria se perguntar, sem tentar se enganar, se conseguiria suportar tais faltas durante o resto de sua vida. Se achar verdadeiramente que é capaz, siga em frente, senão seria melhor não aventurar-se em tal casamento. Meu próximo aí. Ok? Bom, então aqui você está dizendo conhecer o caráter um do outro antes do casamento, não depois. Sabendo que todos nós temos defeitos, mas temos que avaliar esse tipo de defeito e qual é a disposição da pessoa em se modificar, em fazer um esforço, coisa. Não é depois, você tem que sentir isso antes. Depois você vai ver. Aí complica. Ok. Quem é o próximo? Ricardo. Nenhuma relação humana será satisfatória se não for inspirada no amor, pois este sendo, por essência, uma força divina, liga, transpõe como uma fagulha, a brecha entre os pensamentos e os desejos em conflitos, criando a compreensão até entre os temperamentos muito diferentes.
Vai. Consulta franca e amorosa. Amor, né? Nenhuma relação será satisfatória se não for Inspirada no amor, né? Que diz que o amor supera tudo, né? Como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. O que mais? Pois ela... sendo por essência uma força divina, liga, transpõe como uma fagulha a brecha entre os pensamentos e os desejos em conflito, criando a compreensão até entre os temperamentos muito diferentes. O que é fagulha? Fagulha é uma... Tipo aquele negócio de... Uma faísca, uma faísca. Chega no... Bom, então, o amor é importante. Não é uma relação comercial. Amor, companheirismo, interesse mútuo, respeito. Então, quando a gente fala amor, aqui não é aquela coisa assim, né, romântica. Tem romantismo também, mas nós estamos falando aqui é dessa relação de respeito, né, de interesse mútuo, né, de compreensão, né, do desejo de progresso no outro. Ok? Mas Consultação amorosa. Uma amorosa consulta é uma das chaves para o fortalecimento e unidade na família, e pode ser a panaceia de conflitos domésticos. O homem deve consultar sobre todos os assuntos, porque isso levará à origem de cada problema e o capacitará a encontrar soluções corretas. Não permitais que pequenos incidentes, insignificantes acontecimentos, tão comuns nessa vida passageira e inconstante, seja causa de divergências. Estas, quando se apresentarem, deverão ser tratadas em segredo, a fim de que outros não deem a mancha o tamanho da montanha. Eu não dei a mancha o tamanho da montanha. não dei a mancha. Então, uma amorosa consulta. O que é uma amorosa consulta? A consulta sem um tá xingando o outro, né? Já deixa de ser consulta. Começar a xingar o outro, não. E também a pessoa está consultando, tipo, armado, né? Que já está tentando qualquer palavra que a pessoa falar, ele já está atacando. Então, uma consulta amorosa é uma das chaves para o fortalecimento da unidade na família. Pode ser a panaceia, o remédio de conflitos domésticos. Então, muita coisa com uma pequena conversa amorosa se resolve. Mas não pode deixar de se consultar. Né? Porque às vezes tem uma pequena coisa e não é conversável. Aí, aquilo, às vezes, cresce. Ele não roda, já aparece, ele não roda. Roda aqui, tá falando. O que mais? O homem deve consultar sobre todos os assuntos. Então tem algum assunto que não é para consultar, não. Então a gente não vai conversar, não. Isso já está decidido, é assim e é assim. É importante manter as coisas. Porque isso o levará à origem de cada problema e o capacitará a encontrar soluções corretas. Então, você está tudo conversar, tem que ir num ambiente tranquilo, não tem como é que a gente faz isso. Agora, aqui, né, que eu estava, não permitais que pequenos incidentes e insignificantes acontecimentos tão comuns nessa vida passageira e inconstante seja a causa de divergência. Então, primeira coisa, pequenos incidentes. Vamos pensar em alguns pequenos incidentes que acontecem todo dia.
vou dar um exemplo ontem em casa. Tá certo? Tá, a cozinha pequena. Pequena. Acidente e incidente. Aí, chegamos tarde da rua, aí falou, bom, vamos pegar o resto de comida, vamos esquentar rapidinho pra gente comer e tal. Aí tinha lá um resto de frango com batata, não sei o que, ela botou numa tigelinha e botou no forno de micro-ondas. O pai de Heather está nos visitando, aí ele se move com dificuldade. Aí a cozinha apertadinha, eu do lado de cá lavando uns pratos, né? Meu sogro no meio, não, ele do lado de cá e Heather meteu no meio para poder tirar a cumbucazinha com o resto da comida. E quente, né? Tá saindo do forno de micro-ondas. Aí quando ela foi tirar, eu não sei se ela deu do lado, acho que eu mexi, aí bati no braço dela, ela tentou criar, aí o negócio caiu, pelo chão, não quebrou. Mas a comida. Aí caiu um pouco no braço do meu sogro, aí ele, tá me queimando aqui, aquele negócio assim, pô. Né? Normalmente, numa situação dessa, qual é o que normalmente acontece? Briga da frente. Não, às vezes você fala assim, Vai limpar. Normalmente, do nada, já pode surgir uma pequena coisa, né? Mas todo mundo numa boa. Acontece, sei lá, ele está discutindo. Ah, foi você que foi culpado, não, você que botou o braço, não, você que não saiu, você que... Vai limpar também. Agora você que vai limpar, não, agora não sei o quê. Vai resolver uma coisa? Não. Diga. Sim, não tô dizendo nada. Eu tava brincando com o Marcos aqui, aí dizia assim, não, com um acidente e tudo. E aí saiu muito faísca. Ele falou assim, faísca no meu caso em casa, não, eu sou careca. Você vai limpar, você também vai fazer certo de tudo, seu. E aí já viu o que foi, não, vai, solta, deixa eu deixar cabelo sujo. Aí ele não permitir ter uma consulta amorosa, que às vezes pode ser que realmente teve alguma coisa de descuido, não sei o quê. Consulta amorosa e tal. Quer dizer, o problema aqui não é acusação, coisa, é como é que funciona isso, como é que a gente cuida, tá? Mas assim, não permitir esse pequeno, porque às vezes também não conversa nada, e um desse cara feio, falar, na próxima eu não vai resolver. Agora você vai ficar com fome. Né? Quer dizer, não vai resolver. Então, não permitir esse pequenos incidentes e insignificantes acontecimentos tão comuns nessa vida passageira e constante seja a causa de divergência. Problemas sempre vai ter, vai acontecer, menores, maiores, mais complicados, menos complicados. Essas, quando se apresentarem, essas divergências, quando se apresentarem, deverão ser tratadas em segredo. O que é isso? Eu não falo com você não fala comigo? Não, sim, entre os dois, só eu não precisa ninguém para saber. Pronto, entre os dois. A fim de que outros não veem a mancha o tamanho de montanha. Uma coisa que é pequenininha, o cara é tamanho de uma montanha. Ou seja, quem não está participando da coisa, se vê de fora, fala, rapaz, eu escutei um negócio aí, rapaz, o negócio me está pegando. Foi, até eu pegou uma tonelada, rapaz, jogou a tigela no outro. Não é nem a comida que a briga foi tão grande que pegaram a comida e jogaram no chão. Tinha até o fio carne dele, que eu tenho. De propósito que o braço. Rapaz, quem comeu no negócio, tomou pior. Ainda vai com fome, deixa eu pôr a força. Pegou e queimou o braço do pai. Tal, o conflito armado. Então, resolva lá a conversa lá. Pode dar cobra. Pronto. Respeito muito e igualdade.
Uma verdadeira relação entre o esposo e a esposa é caracterizada por respeito mútuo e igualdade. É governada pelos princípios da consulta e isenta do uso da força para conferir obediência à vontade de alguém. Em um lar não pode existir a questão da disputa pelo poder. Os direitos de cada um dos membros da família devem ser resguardados e, ainda assim, a unidade da família tem de manter-se. O que se busca em uma família não é quem detém autoridade e poder, mas sim como todos os livros podem servir à humanidade. Nessa revelação de Bahá'u'lláh, as mulheres caminham lado a lado com os homens. Em nenhum movimento será deixada para trás. Os direitos são iguais em grau aos dos homens. Sobre, falando aqui que ambos devem se respeitar um ao outro, respeitar, e que dentro do que você estava primeiro lá que fez, e também a questão de ser justo, né? Tratar todos por iguais, ter os mesmos direitos e tal. Então, um realmente vai lavar os pratos, vai arrumar a casa, vai fazer o teto e assim vai. Mas quem é que manda? A pessoa tem consulta aqui. Em casa não. Em casa eu tenho sempre a última palavra. Tem consulta, tal, aí chega no final. Não é? Sim, senhora. Mas naturalmente não tem que se atender a pedir, né? CD. Não significa que tu tá baixando a cabeça. Não, significa que um dia um cede, no outro dia o outro cede. É uma vez de cada. Não necessariamente uma vez de cada, mas, ou seja, a questão não é a questão de poder. Pode ser que não, às vezes ele está com você, então. Não vai ser o contrário. Em vez de ceder, vai ser aquilo. Um fez uma coisa e você fez isso, eu vou falar, amanhã eu vou fazer. Não é. Ele tá fazendo porque Tá só certo. que eu falei. Mas você não quer fazer isso não. Aí sim. Então tem que se evitar esse tipo de situação. Então não é questão de poder, disputa, é uma coisa conjunta, um trabalho conjunto, um esforço conjunto, decisão conjunta. Não é todos os membros da família, tem que ser com todos os membros da família, significa que as crianças também participam, têm seus direitos, têm suas necessidades, que precisam ser satisfeitas, respeitadas, e assim sucessivamente. Fidelidade. As principais qualidades que ligam a alma de Deus são A lealdade. A alma a Deus são lealdade e fidelidade. Essas mesmas qualidades devem ligar e fortalecer o amor no casamento. A mais preciosa expressão desta lealdade e fidelidade no casamento é a castidade. Castidade implica em uma vida sexual pura e casta, no tanto antes como depois do casamento. Antes do casamento, absolutamente casta; após o casamento, absolutamente fiel ao nosso companheiro escolhido, fiel em todos os atos sexuais, fiel em palavras e ações. O que une o coração do modo mais perfeito é a lealdade. Duas pessoas unidas pelo amor, verdadeiramente amantes, devem demonstrar completa fidelidade. Quer falar? Aí tem no casamento a gente tem que ter fidelidade, né? Na verdade, a gente tem que ser uma pessoa casta. No caso, uma pessoa... Pode falar? Bora. Casta, uma pessoa virgem, né? Que não teve nenhum tipo de relação com outra pessoa. E que não só no casamento, como antes também. A gente tem que ter a absoluta fidelidade entre um e o outro. Não só na questão física, mas também nas palavras e E assim. Mas essa palavra aqui, casta, está falando como ela citou, só sexual, tipo, de ser virgem, ou no caso, ser pura,
Pura não Pura. só Ele está dizendo, ó, de pura de uma coração. vida sexual pura e casta. São as duas coisas e as duas coisas que são complementares. Né? O que você pode ter naturalmente, digamos, você tem, claro, se a pessoa vai casar pela primeira vez, espera-se, né, que tenha tido uma vida não só pura, mas casta e não ter tido relações. Mas hoje em dia, vamos dizer, você pega a sociedade hoje e fala, isso aqui é complicado, e aí agora? Os meninos todos de 15, 16 anos, uma boa parte já teve, não tivesse, mas alguns já teve, você já teve relação? Ah, então não vou casar com você não. Ela está falando isso, não quer mudar? Tá, né? Agora, o que ele está dizendo aqui é que naturalmente que essas condições favorecem. Mas você pode ter até o segundo casamento, porque mesmo depois do casamento, você pode ter a castidade, só que aí o aspecto da castidade é o que? É essa fidelidade. Né? Então você se manter realmente preservado, não é essa coisa de libertinagem, entendeu? Como hoje. Agora, a pureza e castidade também está na leitura, naquilo que você lê, naquilo que você anda vendo, entendeu? O cara passa o dia vendo filme pornô. Isso é complicado. Vai comprometer não só a própria vida, no casamento dele, mas ele vai estar o tempo todo pensando, entendeu, em outras coisas. E isso é uma coisa complicada hoje em dia, porque, não, eu não vejo filme pornô, mas eu vejo as novelas, tá quase o mesmo, porque as novelas o tempo todo entendeu, eu rola, escreve e tal, mas não precisa disso, você sai a sociedade toda, as músicas que está tocando, entendeu, as festas, os outdoor, entendeu, tudo é nessa direção de que é normal, que é bom você ter rolado com todo mundo e tal. Então é mais ou menos a sociedade está assim. Então você chegar num estado, isso naturalmente vai ter uma implicação no casamento. Porque como é que essas pessoas, não vai ter casamento normal, como é que as pessoas entram no casamento? Já teve 10, 20 transa, está acostumado, está casando, mas está namorando a outra, está não sei o quê. Então, como é que esse casamento vai dar certo? Vai ser difícil. Então, o que a gente está falando aqui é de construir novas bases para a sociedade. Né? Então, naturalmente, que muitos de nós já vêm com uma série de outras experiências, mas como é que eu agora me ajusto a isso aqui? Aí entra, inclusive, naquela outra coisa lá de trás, conhecer o caráter e tal. Ok, eu tenho um problema, mas como é que, qual é a disposição dele ou dela de realmente, entendeu? De fazer um esforço nessa direção, né? De se ajustar a isso. Ah, não, ele não tem jeito, não. Bom, se ele não tem jeito ou ela não tem jeito, vale a pena? Por exemplo, tem até uma novela agora aí que é mais ou menos uma coisa assim. O cara está casando, mas já sabe que a mulher vai continuar dando seus pulinhos por fora. Quer dizer, isso não era certo. Mas na novela, quer dizer, coloca como uma coisa boa, é até uma solução com outro problema lá. Quer dizer, é uma distorção total do valor. Mas é tão ruim que a gente vê e fala, eu vou fazer isso, eu vou arrumar um esquema dele. Então é um problema, quer dizer, as novelas acabam sendo um problema a mais, porque, na verdade, é um encorajamento, né? Que já é a música, que já são as festas, que já são tudo feitas nesse sentido, é no carnaval. Né? Só por exemplo, o carnaval é uma coisa bem assim, né? De movimento de massa. O cara já está imenso, olha, você já levou sua camisinha, leva 3 ou 4. Leva uma 12. Os autores são todos assim. Você não pegou ninguém no carnaval, que isso, é tudo feito para, entendeu? Não só para o cara, mas a menina também. Né? É um momento de eu ter várias experiências, entendeu? Sexuais e outras coisas, entendeu? É complicado. Então a gente está pensando em tirar os pré-jovens dessa coisa toda, é uma coisa difícil. E para que vai, entendeu? O carnaval está aí, os pré-jovens querem ir, entendeu? E aí, pode proibir, os próprios pais não proíbem, pelo contrário, incentivam. E aí,
Então, é toda que a gente está numa condição. Então, a gente tem que entender qual é a situação da sociedade, ao mesmo tempo tem que estar procurando criar uma base sólida para o nosso próprio casamento. Estamos ajudando a ver o que a gente pode fazer para melhorar a situação, ter esse entorno de criar realmente entornos mais saudáveis e tudo mais, mas é uma coisa relativamente difícil. Faz parte do ciúme. Não permita que apareça entre vós um traço sequer de ciúme, pois este, como um veneno, corrompe a própria essência do amor. Escolhei união e amizade para a base de vossa vida, e afastai-vos do ciúme e da hipocrisia. O ciúme consome o corpo e a ira faz arder o fígado. Ambos, ambos evitais como evitareis um leão. Se é união, você vai. Gosto disso. Ciúme consome o corpo. Se você está com ciúme, começa a ter problema psicossomático. Eu acho que se a pessoa... A ira faz arder o fígado. O cara tem problema de fígado e a ira dá problema no fígado. Porque o corpo libera endorfina, uma série de... Mas isso é constatação? Não é sentido. Não, aqui não é só figurado, não. Vai rolar com verdade. não, lá tá dizendo, hein? É um quadrinho do Ela tem outra causa também, mas está dizendo que a ira, né, gera problemas. Consome o corpo todo, né? A pessoa quando está com muita raiva, muito Gera. às vezes fica trêmula, né? Gera problema, porque já o próprio organismo libera uma série de endorfina, uma série de elementos que vai para a corrente sanguínea. O fígado é o que processa e que tem que, vamos dizer, purificar uma das funções do fígado, é justamente oxigenar, purificar e filtrar e tudo. E você começa a bombardear com coisa negativa, né, nesse sentido, isso é parte do organismo, mas então a ira gera um problema. O próprio indivíduo. Então tem que evitar. O ciúme, mesma coisa. Né? Então o que ele está dizendo aqui? Não permitais que apareça entre vós um traço sequer de ciúme. É uma coisa difícil. Porque hoje até é incentivado, não, você tem que ter ciúme mesmo. Se não tiver, eu não gosto de mim. Então, mas às vezes também tem uma confusão um pouco na utilização da palavra. Né? Usa ciúme quando às vezes é uma coisa de uma preocupação com o outro. Né? Mas ciúme é uma coisa mais doentia. Que como um veneno corrompe a própria essência do amor. Então você imagina uma vasilha de leite, você vai botar só um pouco, uma gotinha de limão. Um pouquinho. O que vai acontecer? Vai coalhar o negócio. Vai coalhar, quem gostar. Estoporar. Coalhar. Coalhada. A famosa coalhada. Então, ciúme é uma coisa complicada. Tem que, né, afastar-vos do ciúme e da hipocrisia. Só que a gente não está imune. Não, todos nós, porque isso é parte da natureza humana. Mas todos nós podemos ficar irados. O que está dizendo é, não fique irado, se controle, consulte, converse. Né? Evite o leão. Entendeu? Então, o que está dizendo é isso. Está dizendo, ninguém está dizendo que não vai ter dificuldade, que vai ser tudo mar de rosa. Não, tem dificuldade. As dificuldades são maiores ou menores, dependendo em grande parte de como a gente trata ela. Está dizendo, às vezes é uma coisinha pequenininha, entendeu? Eu não consultei, eu agredi, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo que era uma coisa pequena que podia ser solucionada, pois é volumando, pois é, hoje eu, tudo bem, amanhã mais outra, eu também não consultei e tal, quando você vai ver, é uma coisa grande, já quase pensando comigo. Aí complicou. Tá bom? Vamos ver que a nossa resposta.
4. Conforme estudado no Marisa 4, Numérico. Segunda coluna. coluna de acordo com a primeira. Agora nós vamos brincar. O primeiro, continua aí, vai ter que ler tudo aí. Então, cada um lê um primeiro para a gente saber tudo, depois aqui é a primeira coluna, aqui é a segunda. A segunda coluna, né? Conhecimento do caráter. Conhecimento do caráter. Na verdade, a gente lê a segunda coluna para poder explicar o... Então lê a segunda coluna, vai lá. Como a amorosa consulta é uma das chaves para o fortalecimento e unidade da família. Então, fala-se de... Consulta da família amorosa. Ó, 3. bota aí. Pode deixar. Esse aqui eu vou deixar também. Quem é que é o próximo que vai casar aí? Você acha? Não, ela estava dizendo que de repente você ia primeiro. Parecer um amor, aí. O que mais? O que une os corações do modo mais perfeito é a lealdade. Fidelidade. Sai de bibi. Não permitais que apresentem entre vós um traço sequer de ciúme, pois este, como um veneno, corrompe a própria essência do amor.